tem muitas outras ferramentas aqui que não necessariamente é necessário para quem está começando, certo? Por exemplo, você está começando agora. Eu tenho que comprar uma Borne, uma DZKJ, né? Tá aqui, ó. Eu tenho que comprar uma Borne, uma DZKJ, tá aqui. Você pode baixar esquema elétrico da internet, não tem problema. Só que você vai estar limitado também. E é como eu falei para você, para quem está começando reparos em placas, você não necessariamente precisa comprar tudo, ter tudo, a não ser que você tenha condição. Se você tiver condição, você vai conseguir ter um aproveitamento muito maior, vai conseguir, né, alcançar o teu objetivo de forma mais rápida. Mas eu não tenho condições. Pô, professor, eu comprei aqui uma fonte, um multímetro, uma estação de solda, né, comprei uma estação de retrabalho aqui intermediária, uma Yashun 850 mesmo, só que ainda me falta borne, ainda me falta um indutímetro, um osciloscópio, um microscópio, uma câmera térmica, um ativador de bateria, né? Eu estou utilizando o fluxo aí da Yashun, porque eu não tenho condições de comprar um fluxo da Antec, né? E aí, professor, dá para começar ou é melhor desistir de tudo e deixar de trabalhar nessa área? Galera, quando eu comecei também com equipamentos de baixa qualidade. É só você voltar os vídeos lá atrás aí do canal, você vai ver eu fazendo reparo com Yashun 880, Yashun 850, multímetro da Yashun, pasta de solda também de uma qualidade ruim. Só que o que a gente não pode fazer é desistir. Vai chegar os momentos que a gente vai ter oportunidades, né, de poder estar adquirindo ferramentas melhor. Então, para começar, você pode começar com um kitzinho básico. E aí você vai se aprimorando, vai melhorando, vai ganhando mais dinheiro, vai tendo oportunidades, vai separando uma caixinha para fazer investimento, e aí você vai conseguir adquirir equipamentos melhores e comprar aqueles equipamentos que você ainda não tem na bancada. Isso acontece com todo mundo. A maioria das pessoas não começa com tudo. Começa com a fonte, multímetro, começa com a estação de solda, né, da Yashun mesmo, com aquela ponteirinha fina, né? Às vezes até começa com um ferro de solda, daqueles ferros de 40, 30 watts, por exemplo. Então, se começa no reparo, pessoal, com o básico, beleza? Não fica, eu tenho que ter um microscópio binocular, trinocular. Não precisa você comprar um microscópio logo de cara, porque você vai fazer serviços básicos. Então, quando eu não comecei com microscópio. Agora, tem condições de comprar um microscópio? Aí você vai ver que tudo vai mudar na bancada. Você vai ter condições de fazer reparos bem mais avançados. Certo? Professor, notebook é ferramenta também? É ferramenta. Por quê? Porque tem gente que começa sem notebook e fica difícil para você, por exemplo, ver um esquema elétrico. Vai ver no celular e é muito ruim. Você perde muito tempo e acaba você ficando chateado, porque você não consegue ver bem ali as linhas, não consegue compreender. Para fazer uma pesquisa no celular é muito mais complicado, né? Então, um notebook é bem importante também na bancada. Osciloscópio. Eu preciso de um osciloscópio como um técnico iniciante ou um técnico intermediário? Não, galera. Não precisa de osciloscópio para começar. Porque você tem que colocar uma coisa na cabeça. Se você começou agora, você não vai conseguir fazer reparos, por exemplo, de CPU, reparos na memória, reparos onde você vai conseguir analisar uma linha de comunicação e saber se aquela linha está boa ou não. Você não vai ter esse conhecimento. E até que você chegue nesse conhecimento, você vai precisar comprar outras ferramentas que são mais importantes, como, por exemplo, a câmera térmica. Né? A câmera térmica aqui, ó, eu tenho como uma das ferramentas primordiais para quem está começando. Só que o valor dessa ferramenta é muito alto. Então, quem está começando, muitas vezes, acaba não tendo, né, a oportunidade e as condições para comprar uma câmera térmica. Mas se uma câmera térmica fosse um equipamento barato, todo iniciante deveria ter na sua bancada, porque ajuda muito as pessoas que estão iniciando, para pegar uma fuga baixa, de baixo consumo, que não aquece, né? Pegar um curto-circuito, por exemplo, que está dando trabalho, às vezes está dando 3, 4 componentes aquecendo junto. Com a câmera térmica você consegue verificar exatamente o componente que está aquecendo ali. Né? Então, ajuda muito a analisar um determinado defeito, até um defeito de inicialização, por exemplo, o aparelho está travando no consumo e você está em dúvida se a falha é memória ou se a falha é algum outro componente que está em curto na placa.
né? E aí com a câmera térmica você consegue enxergar se o problema, se é a memória e a CPU que aquece ali, né, que é normal em um aparelho que trava com um consumo típico de falha de memória, como também pode ser um consumo de 150, 170, 200 mAh, e pode ser um curto-circuito também, um determinado componente, com isso a câmera térmica acaba ajudando bastante, beleza, pessoal? Para quem está começando, recomendo comprar, né, a cerca de solda e fluxos, tanto o fio de solda, como a solda em pasta, como o fluxo, procurar comprar de boa qualidade. Por quê? Porque você vai ver, você vai ter uma evolução muito rápida acerca de aprender a soldar. Quando você trabalha, por exemplo, com a solda da pior qualidade, você tem mais dificuldade para trabalhar, né, com a microsoldagem. Vai demorar mais para você pegar a técnica. E quando você usa uma boa, um fluxo de boa qualidade, certo? E aí você tem vários, né? Tem o Índio, tem a Antec, tem o próprio Amoe, tem da Relife, Mechanic. Você pode estar adquirindo esses fluxos aí, que tem bastante fluxos que são até baratos e com uma boa qualidade também. Solda em fio e solda em pasta, né? Procurar comprar um solda em fio, pelo menos aí uma da Cobix, né? Solda em pasta, procurar aí uma solda em pasta melhorzinha, da Mechanic no mínimo, né? Não comprar aquela da Yashun muito barata, porque você vai ter dificuldade em fazer um reparo de um conector FPC, por exemplo, utilizando esses tipos de insumos de baixa qualidade. A mesma coisa se aplica para pinças, né? Isso aqui eu coloquei aqui porque são coisas básicas, beleza? São pinças, espátula, máscara UV, luz. Isso aqui a gente vai comprando, você vai comprando aos poucos. Ok, pessoal? E ativador de bateria? Por que ativador de bateria é importante? Porque o ativador de bateria, ele ajuda, né, no processo de velocidade de trabalho. Você está começando agora a fazer reparo em placa, e aí você vai utilizar a sua fonte para dar choque, você pode danificar a sua fonte. A minha fonte, ela aguenta pau, ela é uma fonte boa. Ao longo do tempo você vai perceber que a sua fonte, mesmo ela sendo boa, ela vai dar problema, certo? Porque é como se ela tivesse um curto-circuito dentro dela quando você está injetando uma tensão para dar carga na bateria, beleza? Você força bastante a sua fonte de bancada. Então, o correto é comprar um ativador de bateria exatamente para você não danificar a sua fonte de bancada, ok? E aqui temos alguns outros aqui, né? Borne, o DZKJ já falei, multímetro, ativador de bateria, enfim.